Ministro, informações salva vidas. Salva vidas. As informações do Centro de Informação Saúde e Clima vão orientar o médico, o enfermeiro, o agente de saúde, que pacientes podem se agravar naquela previsão de aumento da temperatura ou do risco de chuvas, quais são os medicamentos que têm que estar mais presentes nas unidades de saúde, vai poder permitir fazer comunicação direta para a população, porque prever o aumento da temperatura nos próximos 5 dias, prever o aumento de chuvas, vai poder cada vez mais ter os dados integrados e com isso tendo informações melhores para os profissionais de saúde, para a população como um todo, para os gestores de saúde. A gente produziu a informação aqui de Porto Alegre, que são 8 pontos no Brasil, de cada região do país. Tem informação também do Brasil, de como que isso acontece em cada região no Brasil. Nós estamos se preparando para os efeitos possíveis do El Niño. O El Niño deve ter efeitos diferentes em cada região no país. Se projeta, por exemplo, na nossa primavera deste ano, aumento de chuvas aqui na região sul, seca na região amazônica, aumento da seca no Nordeste esse ano e no próximo ano, e na região sudeste do país, aumento das chuvas, sobretudo nas grandes cidades. E em todo o país, todas as regiões, inclusive na região sul, o aumento da temperatura média, que é uma coisa que às vezes é mais silenciosa do que uma grande tragédia, do que uma grande chuva, mas que mexe muito na vida dos pacientes que, por exemplo, tomam remédios para pressão, anticoagulantes, pacientes que têm doença renal, idosos, crianças que têm problema de asma, são muito afetados também com esse aumento da temperatura média. Então, esse Centro de Informação Saúde e Clima aqui em Porto Alegre, junto com essa rede em todo o Brasil, vai trazer uma informação que vai deixar os profissionais de saúde mais preparados, dar o planejamento para as unidades de saúde estarem prontas e a população saber também como que o clima pode afetar a saúde. Ministro, a gente pode dizer que o foco do governo federal é principalmente reduzir esse tempo de resposta entre os eventos climáticos e o impacto para a saúde da população. E também quero te perguntar com relação à tragédia que a gente viveu aqui, como é que esses dados vão ser utilizados para a prevenção, para que antes desses eventos chegarem a população possa estar preparada de forma prática? São 2 grandes objetivos. Primeiro a previsão, o planejamento. Com esse Centro de Informação de Saúde e Clima, nós vamos ter informações melhores para saber o que uma chuva pode impactar em Porto Alegre. Nesse sentido, como que o serviço de saúde está mais preparado, a cidade está mais preparada, os profissionais de saúde mais preparados e também a população está preparada em relação a isso. Porque a gente vai cruzar a previsão da chuva, a previsão do aumento da temperatura com o que acontece dentro da unidade de saúde. Aumentou chuva, aumentou temperatura, que tipo de paciente chega mais na unidade de base de saúde, que tipo de medicamento tem que estar lá, que tipo de insumo tem que estar presente. Então, esse primeiro grande objetivo é se antecipar, estar preparado com aquilo que pode acontecer. E o segundo grande objetivo é responder mais rápido. Quando a gente instala a base da Força Nacional do SUS aqui em Porto Alegre, a gente aumenta em 20 vezes a capacidade da Força Nacional do SUS agir aqui no sul do país, caso a gente tenha alguma tragédia ou emergência sanitária. Pra vocês terem ideia, como a gente tinha estrutura antes, em 12 horas a gente conseguia mandar 2 pessoas para cá para fazer o diagnóstico, as primeiras ações. Com essa base descentralizada, em 12 horas a gente consegue colocar 47 profissionais preparados, os equipamentos já estão aqui, o hospital de campanha já está aqui, os drones já estão aqui, toda a estrutura de insumos já está aqui. E como a base vai ficar permanente aqui, também a interação com gestores municipais, com a gestão estadual, com as universidades, com os hospitais é permanente. Isso nos deixa mais preparado para enfrentar qualquer emergência de saúde pública. Ministro, aqui no Rio Grande do Sul especificamente, ali na apresentação estava que a preocupação maior é com chuvas intensas, extremos de frio e calor. Tem algum perfil da população ou alguma doença que mais preocupa o Ministério? Eu diria que são 2 grandes grupos que são a maior atenção na área da saúde pública em situações como essa. Primeiro, os idosos. Os idosos normalmente tomam medicações de uso contínuo, têm doenças crônicas como doenças cardíacas, doenças renais, doenças pulmonares.
e são os que são mais afetados em situações, por exemplo, de aumento da temperatura média, ou mesmo numa tragédia, às vezes tem maior dificuldade de se locomover ou sair daquele lugar. Muitos dependem, por exemplo, de fazer diálise permanente, de ventilação permanente. Então tem todo um olhar de proteção aos idosos. Mesmo um idoso que aparentemente é saudável, ele pode ser mais rapidamente afetado diante de um aumento da temperatura média, que não é uma tragédia, como se fosse uma coisa silenciosa, mas que pode impactar esse idoso. E o segundo grupo são as crianças, né? Que são as crianças que têm muito mais vulnerabilidade em situações como essa. Aliás, os estudos da Fundação Oswaldo Cruz apontam já que o aumento da temperatura média tem relação direta com aumento de partos prematuros, ou seja, nascerem mais crianças antes do tempo correto do nascimento. Ou seja, tendo um impacto direto em mais prematuros, aumentando o risco de doenças pulmonares, doenças cardíacas, situação de desnutrição nos prematuros. Eu queria agradecer todo mundo dessa nossa rede em todo o Brasil. Vocês viram, a gente instala um centro de informação saúde clínica em cada região do nosso país, porque o impacto é diferente em cada região, tanto o impacto quanto do bioma é diferente, mas a organização da cidade, a estrutura do serviço de saúde também é diverso. Isso se soma à base descentralizada da Força Nacional do SUS, que na semana passada estivemos aqui, né? 2 semanas nós estivemos aqui. A base nacional da Força Nacional do SUS aumenta aqui em Porto Alegre do Sul em 20 vezes a capacidade de resposta da Força Nacional do SUS. Aquilo que a gente, em 12 horas, conseguia colocar 2 pessoas para vir fazer o diagnóstico e preparação, com essa base a gente consegue em 12 horas colocar 47 pessoas com equipamentos, com estrutura, para já começar a agir e no máximo em 72 horas montar toda a estrutura necessária para uma resposta emergencial a uma situação de tragédia e desastres. Vocês viram, faz parte de todo o AdaptaSUS, são quase 10 bilhões de reais de investimentos, porque tem investimentos para a construção das novas unidades de saúde. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está com 96 obras ativas, né, desde quando teve a tragédia, desde novas unidades, centros de atenção psicossocial, investimento em hospitais, eles já estão sendo construídos, policlínicas, já estão sendo construídos com o que a gente chama de padrão resiliente, como disse aqui o nosso prefeito, né? Aquele, quando você cai, você levanta, então, né? E enfrenta cada vez mais. Então, as unidades com capacidade de resistir a situações como essa, os hospitais tendo capacidade de ter reserva de água, por exemplo, para manter a diálise funcionando em situações como essa. A secretária estava contando aqui o mapeamento que o Estado faz das pessoas que fazem diálise, das pessoas que têm necessidade ventilatória em todo o Estado, para ver como você consegue rapidamente dar apoio a essas pessoas. Toda essa adaptação do SUS, primeiro para a gente ficar cada vez mais preparado para situações de desastres e grandes tragédias, como foi dito aqui. Só que as tragédias e os desastres são muito graves, infelizmente muita gente morre, mas tem um impacto ainda maior nas mortes das mudanças climáticas, que é uma coisa que não é uma tragédia, mas como se fosse matando silenciosamente. A própria secretária estava lembrando aqui, né? A gente perdeu muita gente, infelizmente, na tragédia aqui, que teve em Porto Alegre, mas quando a gente pega o número de óbitos, no estado teve mais gente que morreu de dengue do que das tragédias das enchentes. Né? Porque esse aumento da temperatura média leva a existir doenças onde elas não existiam. O aumento da temperatura média tem uma relação direta, por exemplo, com a descompensação de idosos que tomam remédio para pressão, anticoagulante, pessoas que têm doença renal crônica, descompensar doenças respiratórias. O estudo da Fiocruz projeta que 120 mil brasileiros morreram nos últimos 20 anos diretamente relacionado ao aumento da temperatura média. Saiu essa semana o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Ela projeta que por ano, na América Latina, todos os países, continente americano todo, não só a América Latina, pegando Estados Unidos e Canadá, morreram 56 mil pessoas por ano por conta das mudanças climáticas. E a grande maioria das pessoas não morreram numa tragédia, num grande desastre, embora muita gente, infelizmente, morra numa situação como essa, mas sobretudo ao longo do ano, né,
né? Ou por conta do calor extremo, ou por conta da seca relacionada a algumas regiões, que faz com que silenciosamente vá afetando a saúde pública e pressionando o sistema. Então, esse centro aqui, como foi dito aqui pela Evelise, pelo Ritter, que está acontecendo em todo o Brasil, vai permitir que pela primeira vez a gente tenha dados integrados entre o clima e a saúde. O que significa isso? Hoje a gente tem os dados do clima, a gente sabe, né? A gente já sabe, por exemplo, como é que vai ser o aumento da temperatura nos próximos 5, 6, 7 dias. Nosso painel de calor extremo, o painel brasileiro de calor extremo, foi lançado, está disponível para todo mundo, projeta 5 dias, em todos os municípios do país, cruzando com a vulnerabilidade. Quando você integra, cria um centro de informação sobre o clima, você passa a ter informação da saúde. O que significa? Você começa a saber, quando aumenta meio grau da temperatura, qual foi o tipo de paciente que apareceu na unidade básica de saúde, foi o idoso, qual é o perfil desse idoso, qual o problema de saúde que ele tem, foi mais criança, afetou gestante, né? Quando você tem a previsão do aumento da temperatura, você começa a cruzar, apareceu mais o mosquito da dengue em alguns lugares, começou a ter maior transmissão ou não, e com isso você vai construindo uma inteligência local e nacional. Hoje a gente faz muita coisa baseada em dados que vêm de fora. A gente vai poder ter dados aqui, de Porto Alegre, o impacto para o Rio Grande do Sul, em cada uma dessas cidades, em cada uma das regiões, e com isso você se antecipa. Se o projeto vai ter aumento de temperatura naqueles 5 dias, você vai poder avisar a cada unidade de saúde, tem um olhar melhor para os seus idosos que tomam anticoagulante, o idoso que toma remédio para pressão, para aquele idoso que tem asma, como é que está acompanhado ou não, isso para as equipes de saúde da família, para os agentes de saúde, e poder emitir informações para a população também. Estamos projetando que vai aumentar 5 graus. O que o idoso precisa para estar protegido nesse aumento da temperatura? Estamos prevendo que possa ter chuvas e enchente. O que as famílias precisam estar preparados para esse aumento da temperatura? Então, agradecer muito a prefeito, o secretário, aqui a parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, agradecer muito a parceria com o Estado, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí do Brasil inteiro, né? Ficar à disposição aqui da imprensa se vocês têm dúvidas, perguntas ou não, certo? Muito obrigado. Em cada céu, em cada chão, minha alma lá deixei. A vida ao tempo, a trilha ao sol, um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Hoje aqui do Bourbon, country, onde o Senar promove o evento seminário Campo das Ideias. Presidente Domingos, velho, temos dizer que, presidente da Farsul aqui, que é um evento que conecta esse grande momento, essas dificuldades políticas e econômicas, geopolíticas que o mundo está passando, e hoje aqui buscando soluções para o campo. Sem sombra de dúvidas, nós estamos aqui muito felizes neste grande evento do nosso Senar RS, né, e pelo sistema Farsul, ao qual o Senar está engajado e faz parte dele, nós nos sentimos muito honrados. E a função deste evento nada mais é do que colocar a visão do mundo do Brasil para trazer essas informações aos nossos produtores, à nossa população urbana, e até a escolha do local em Porto Alegre, num centro urbano consagrado que é o Bourbon, é nesse sentido dessa busca da aproximação à população urbana para ter a valorização do que o campo faz. E, em última análise, a questão da sustentabilidade e, principalmente, esse momento que nós vivemos de complementabilidade na produção de alimentos e na sua nova etapa, que é a formação e geração de biodiesel, que é dependente do agro, tanto biodiesel quanto etanol, para todas as cadeias produtivas utilizadoras de combustíveis no share com fóssil. Então é um grande evento, muito feliz, extremamente prestigiado. Tenho certeza que traremos grandes informações a toda a sociedade gaúcha. Mais de 700 inscritos, isso significa um evento bem prestigiado, né? Sem sombra de dúvida, é um dos grandes eventos técnicos
do ano aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pode-se considerar, junto com a Expo Inter, a Expo Direto, a FenaSoja, um dos eventos importantes do agro gaúcho e com repercussão nacional. Ontem, ainda em Brasília, víamos todas as pessoas dizendo que estamos deslocando, estamos indo lá para valorizar esse novo polo produtivo ligado aos biocombustíveis e ao fortalecimento da área alimentar. Estamos muito felizes com a presença de todos. Presidente, estamos assim num momento de inteligência artificial, startups, o mundo das ideias, conhecimento, mas por outro lado nós temos coisas que incomodam, que são aqui do dia a dia, como a Selic, como a securitização, como a irrigação, tudo isso, vivemos um mundo das nuvens, porém com dificuldades de colocar os pés no chão. Sem sombra de dúvida, essa é a dificuldade, né? Por isso que as entidades têm que ser cada vez mais fortalecidas para que os valores de quem quer uma sociedade melhor sejam sempre ratificados e principalmente enaltecidos para que tenhamos resultado como um todo para toda a sociedade gaúcha e brasileira. Não é fácil, mas estamos nessa missão e temos convicção de que estamos no caminho certo. E esse evento de hoje pode ser uma conexão dessas dificuldades voláteis que o mundo vive. Por exemplo, segunda-feira, no domingo, se deu início novamente à guerra lá no Oriente, então, no Oriente Médio. Então, a gente vive uma economia, vive uma política de instantaneidade. O que nós precisamos, e o foco deste evento, é mostrar que nós somos o exemplo mundial de agricultura de baixo carbono, somos o exemplo de transição energética, somos o grande responsável pela segurança alimentar mundial e seremos responsáveis pelo incremento do biocombustível dentro das cadeias produtivas. Isso só o Brasil pode fazer e é esse reconhecimento que nós queremos mostrar à sociedade urbana, porque tudo isto passa e depende do agro brasileiro. Então, é esta a finalidade finalística deste um evento. Esse evento aqui pode ser a base de discussão e reflexão para a Expo Inter? É mais um que vai dar sustentação para a Expo Inter, porque a Expo Inter é o maior evento do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, ele dá subsídios para a pauta energética, sanitária, a pauta comercial, de reconhecimento e imagem do agro brasileiro e gaúcho. Então, muito felizes, temos certeza que será mais um pilar para a nossa grande Expo Inter no final de agosto. No evento Ideias do Campus, podemos falar sobre o sistema Farsul, o sistema Senar aqui, o superintendente do Senar, Eduardo Fandorelli. O que podemos esperar desse evento? Porque hoje nós estamos na era das ideias, do conhecimento, startups, inteligência artificial. Parece que esse evento vem de encontro a tudo isso, né? Sim, a ideia justamente é que nós possamos ter nesse evento Campo das Ideias a possibilidade de uma grande reflexão sobre os grandes rumos da sociedade gaúcha, se valendo da agricultura e da pecuária feita no nosso estado como base estratégica para que isso tudo possa acontecer. Nós sabemos que existem uma série de oportunidades colocadas ao Rio Grande do Sul, particularmente no setor da bioenergia, particularmente nas exportações de alimentos, e obviamente temos que aproveitar os momentos, em alguns momentos no ano, para ouvir grandes especialistas desse tema que possam nos ajudar a traçar as estratégias que teremos para conquistar essas oportunidades. Bom, nós estamos assim na era da inteligência artificial, startups, mas também não podemos descuidar da irrigação, não podemos da transição energética, coisas interessantes. Nós temos que estar com o pensamento nas nuvens e com os pés no chão. Com certeza absoluta, nós temos que tomar o cuidado de garantir a sustentabilidade dos nossos processos produtivos em todos os seus matizes, no ambiental, tão relevante e importante, mas também no econômico e no social. Os nossos procedimentos e processos produtivos precisam parar de pé por muitas e muitas décadas e, portanto, têm que estar estruturados em bases sólidas e sustentáveis, mas também, ao mesmo tempo, temos que nos preocupar em inovar, em buscar algo diferente que possa nos fazer permanecer dentro da pujança que a agricultura e a pecuária podem emprestar a toda a sociedade brasileira, e o Rio Grande do Sul tem que fazer parte disso. Nós temos uma palestra bem na abertura aqui do Eduardo Giannini, um economista renomado, mas parece que a economia, esse cenário geopolítico, cada dia nos traz um fator surpresa, né? Exatamente isso que queremos ouvir do professor Eduardo Giannini, essa grande discussão sobre o que é de fato e como de fato está se portando a globalização após 2025. Já tivemos crise econômica, já tivemos
guerras, já tivemos a ascensão de presidentes mais polêmicos em países importantes do nosso planeta, temos a questão da pandemia que aconteceu e que mudou toda a organização de circulação de pessoas pelo mundo. Portanto, que globalização vivemos no dia de hoje, de maneira que possamos ter, dentro deste grande cenário de geopolítica e macroeconomia, uma visão de por onde caminhar e como caminhar. E os acidentes climáticos aí também nos assombrando, né? Com certeza o Rio Grande do Sul vem sofrendo, vem sendo um dos grandes pontos, né, de manifestação clara e evidente de mudanças climáticas. Os eventos que talvez já fossem tradicionais da nossa história, como secas e enchentes, cada vez mais recorrentes na realidade do gaúcho, e isso envolve também a importante pauta da construção de uma resiliência no nosso processo produtivo, bem como você dissesse, irrigação, perfil de solo, escolha de variedades, mão de obra, todo um preparo que sirva a dar ao Rio Grande do Sul condições de, como disse, manter um processo produtivo em bases sólidas, sustentáveis. Securitização. Faz parte desse processo, securitização, organização da alavancagem econômica dos produtores. Estamos aí vivendo a questão do projeto de lei 5122 ainda no Congresso, que precisa cada vez mais ser compreendido não como um assistencialismo a produtores, mas sim como a possibilidade de uma reorganização financeira que será paga por produtores, mas que permitirá também que eles voltem a investir no processo produtivo que acaba, ao fim, dinamizando toda a sociedade gaúcha brasileira. Condorelli, para finalizar, o seminário Campo das Ideias aqui pode ser uma van-premier das pautas da Expo Inter? Ajuda. Com certeza a gente não deixa de repetir da Expo Inter e, claro, já de maneira mais tática e operacional aquilo que aqui é discutido de forma estratégica. Volto a dizer, Campo das Ideias, muitas vezes alguns vão ouvir até o que não imaginavam ouvir, é para que nós todos possamos adquirir conhecimento com grandes personalidades dos segmentos em que representam e das organizações que representam, mas que possamos sair daqui também refletindo muito e construindo o futuro do Rio Grande do Sul em base sólida. Aproximadamente quantos inscritos? Nós já temos mais de 700 inscritos para o evento de hoje e, obviamente, imaginamos, teremos, pelo menos tivemos assim no ano passado, muitos inscritos no próprio dia. Passando. O meu argumento central é o de que nós estamos terminando um longo ciclo da economia mundial, que é o ciclo da hiperglobalização, e o Brasil pode ser beneficiário desse novo momento da economia mundial. Essa mudança pela qual o mundo está passando abre uma oportunidade concreta para o Brasil repensar e reconfigurar sua inserção na economia mundial e recuperar o dinamismo que ele perdeu justamente durante esse ciclo da hiperglobalização. Então é uma mensagem otimista. Eu acho que nós temos é que estar preparados para colher os bons ventos, os ventos favoráveis que esse mundo turbulento traz ao Brasil. A gente que lhe acompanha, ele escuta, o senhor constantemente, insistentemente, vem batendo que a transformação começa pela educação, não é isso? Acredito que é fundamental. O Brasil deixou muito para trás a formação de capital humano. Agora, essa não é uma questão que tenha solução a curto prazo. É o investimento de uma geração para os brasileiros, independentemente de sua origem social. Nós estamos muito longe ainda de ter um ensino fundamental que dê ao cidadão brasileiro, na sua formação, uma competência, uma capacidade de desenvolver o seu potencial pleno. Não só na economia, mas eu diria até mesmo na vida. Bom, e esse pêndulo político para a direita, como é que o senhor vê? O mundo está vivendo um processo de polarização, não é só o Brasil. O que me preocupa é que esse quadro de política muito polarizada, sem possibilidade de diálogo, que o diálogo fica muito interditado, nos afasta das verdadeiras questões que o Brasil tem que enfrentar. Uma delas nós já falamos aqui, é o desafio do capital humano. Outro é o da infraestrutura. Se a gente quer realmente participar de maneira mais profícua da economia mundial, nós temos que ter uma infraestrutura que auxilie, que dê competitividade ao produtor brasileiro. E, por fim, o ajuste fiscal, que é uma realidade que precisa ser enfrentada no início do próximo governo. Porque se nós não fizermos isso, a realidade vai se impor e o custo para resolver esse problema vai ser muito maior. Bom evento. Muito obrigado.